Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia. Teremos uma apresentação hoje, né? Fiquei sabendo agora. A Imê. A Imê será apresentada hoje, uma grande responsabilidade para os pais, né? Então peço que você abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho segundo João, lá no capítulo 20, lá no finalzinho, penúltimo capítulo. Nós vamos ler aí a partir do verso 1. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma mensagem para nós aprendermos com uma mulher chamada Maria Madalena. Quantos já ouviram falar dessa mulher, irmãos? Amém? Aí a gente fala assim, né? Quantos já ouviram falar? E a história dessa mulher na Bíblia, quando nós lemos, e se você realmente não pedir a direção do Espírito Santo, se você for de repente um irmão que não tem uma familiaridade com a leitura bíblica, talvez você tenha um entendimento errado de quem foi essa mulher, né? Não precisa ninguém responder, não precisa ninguém falar nada para mim, não é uma pegadinha, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para reflexão, tá? Muitos de nós temos o entendimento que essa mulher foi uma meretriz. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Muitos de nós temos o entendimento que essa mulher foi como se chama, uma prostituta, né? Aí eu pergunto para você, onde é que você leu isso? Né? Se você analisar as escrituras, onde é que você leu que essa mulher foi uma prostituta? E quando eu li, eu comecei a realmente folhear a Bíblia, fiz algumas pesquisas, fui atrás e não consegui identificar o texto que fala isso, né? A gente pode dizer assim, temos alguns indicativos de outras mulheres dentro da Bíblia que não necessariamente é essa mulher, que muitas pessoas acabam fazendo uma associação, né? A mulher que se jogou aos pés de Cristo, né? Aos pés de Jesus e com lágrimas, né? Molhou seus pés, enxugava com seus cabelos, depois derramou de uma especiaria, né? De um alabastro, né? Uma essência, né? Um aroma, uma essência aromatizada, né? Nos pés do Senhor. Então muitas pessoas falam, não, mas essa era Maria Madalena. Não podemos de forma alguma dizer que era essa mulher, porque essa mulher ela foi chamada de pecadora, né? Essa mulher que derramou, né, das lágrimas no pé de Jesus, que beijava os pés do Senhor, ela foi chamada pelo fariseu daquela casa de pecadora, né? E Jesus, como sempre, com a sabedoria divina, né, ele dá uma resposta para aquele homem, né? Ele faz realmente uma comparação de homens que tinham duas dívidas, e uma dívida grande, uma dívida não tão grande assim. E ele pergunta para eles, olha, se um deve 50 denários, outro deve 500, quem foi? E um senhor, né, para quem eles devem, ele vai e perdoa suas dívidas. Quem é que se sente mais perdoado? Ele fala, Senhor, aquele que realmente devia mais denários, né? Aquele que devia os 500 denários. E quando a gente olha para isso, o Senhor ministra o coração daquele homem e fala assim, olha, quem é muito perdoado, respondeste bem, mas quem é muito perdoado, muito ama. Então, aquele fariseu, ele não estava errado de dizer que aquela mulher era uma pecadora, ele tinha razão. Ele tinha razão. Você consegue... Amém, irmãos? O negócio está meio disperso. Vamos... Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Cadê o glória a Deus daqui? Então, irmãos, quando eu olho, né, para essa história que Jesus conta, a gente consegue perceber, ele arremata esse entendimento dizendo assim, olha, quem é muito perdoado, muito ama. Então ele não diz que aquela mulher não é pecadora, ele diz, realmente, tem razão, ela é pecadora. Mas aquele homem, o fariseu, não conseguia entender que ele era tão pecador quanto ela, né? Isso daqui é só realmente uma introdução. Mas quando a gente fala sobre essa mulher, sobre Maria Madalena, e por isso que eu pedi para você abrir aí o João capítulo 20, eles também associam, né? Maria Madalena está lá eu acho que João 8, creio que seja João 8. Eles fazem uma associação com aquela mulher que é pega em adultério, né? Eles falam que era, também muitas pessoas dizem, olha, era Maria Madalena, aquela mulher que foi pega em adultério. E também a Bíblia não diz que era Maria Madalena. Não diz que era Maria Madalena, mas ela traz uma referência sobre essa mulher, né? Tá? E eu queria que você abrisse, se for rápido de endereço, sei que eu nem passei para o Alan, lá em Lucas, abra Lucas capítulo 8, por favor, só para a gente ler, rapidinho, Lucas capítulo 8, nós vamos ler aí a partir do verso 2, são 2 versículos muito pequenininhos, só para a gente ter um entendimento. Lucas capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 2, Lucas capítulo 8, verso 2, deixa eu abrir aqui também, Lucas capítulo 8, verso 2.
Amém? Eu vou começar a partir do verso 1. Lucas capítulo 8, verso 1. Diz assim, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, eu pergunto assim, de onde é que vem, será, esse entendimento, de que Maria Madalena era uma meretriz? Tem até filmes retratando isso, Quando retratam sobre ela, trazem Maria Madalena como uma meretriz, É uma mulher aparentemente solteira, a Bíblia não diz que era casada. Era uma mulher que tinha recursos, porque ajudava a sustentar o ministério de Jesus. Então não é natural para aquela época, Só que quando eu falo assim, as coisas do que a gente ouve falar, olha, eu ouvi falar de fulano, geralmente são coisas associadas ruins, Não, falaram olha, eu estava em tal lugar, falaram de fulano. Quando digo isso, difícil vir na sua mente assim, rapaz, abençoaram alguém, Falaram bem, o rapaz é uma bênção. Muito difícil, Você fala assim, estava em tal lugar e falaram de alguém. Então, é para nós aprendermos realmente com essa mulher, de que na sociedade daquela época não era natural uma mulher solteira, aparentemente uma mulher mais madura, e com recursos financeiros a ponto de poder realmente ajudar no sustento de uma obra, de um ministério, eu vou dizer assim, um baita ministério, o ministério de Jesus ali iniciando junto com os seus discípulos. Então vamos lá, João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, isso daqui, só para contextualizar, é pós a crucificação de Jesus, amém? Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena, só uma observação, tá? Quando você vai estudar, você vai perceber que existe uma região próxima de Cafarnaum, 10 quilômetros de Cafarnaum, chamada Magdala. Então, essa mulher, há uma probabilidade enorme de que ela seja dessa região. É por isso que ela é Maria Madalena, ela é conhecida como Madalena, porque ela é de Magdala. Então vamos lá, João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro, e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, João é assim, ele é extraordinário, Você vai ver, ele faz uma associação dele mesmo, sempre assim, aquele a quem Jesus amava. Eu falo assim, é o bobinho, Você vai ver Mateus, você vai ver Lucas, Marcos, ninguém vai falar nada. Mas quando ele vai falar de si mesmo, não, aquele que Jesus amava, Só que eu vou dizer assim, nós cantamos louvores, adoramos o Senhor. Esse homem sabia que ele era em Cristo. Esse homem sabia que ele era Jesus. Que ele falava assim, ele me amou. E você pode fazer essa declaração hoje, ele me ama. Amém? Então correu ao encontro de Simão, Pedro e de outro discípulo a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ela veio com a notícia, Falou, olha só, fui lá, está vazio, querido, não tem mais pedra, não tem mais corpo. Verso 13, Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João não é fácil, Ele fala assim, eu sou quem Jesus ama, ainda sou mais rápido, Ou seja, chegou primeiro que Pedro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Estou no verso 12, tá? Verso 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei.
Jesus lhe disse: Maria. Agora, verso 16, vamos falar disso mais um pouco à frente, né? Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Só até aí, vamos ler até o verso 16. Eu vou falar para vocês assim, uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa, né? É uma leitura da Bíblia, você se colocando na situação, né? Tipo assim, você se colocando no lugar de Maria, né? Ou no lugar de Pedro, ou no lugar de João, né? Aquele homem extraordinário e fantástico. Extraordinário e fantástico. Que eles andaram até aqui e ele tinha morrido, né? Ou seja, toda a fé que aqueles homens se apegaram até ali, né? Aquela fé, todo o entendimento, todo o conhecimento, né? Aquele que era o alvo, né? Aquele que aqueles homens acabaram abandonando tudo para poder seguir, realmente aquele homem ele morreu. Aí a gente olha hoje e fala assim: não, mas pra gente, né? Pô, mas morreu para salvar nossas vidas. Hoje nós temos o entendimento, irmãos. Eles não tinham. Eu falo assim, foi uma catástrofe, né, para eles, um impacto grande. Aí depois disso chega a notícia, né? Chega uma das mulheres que andava com Jesus, uma das mulheres que ajudava a sustentar aqueles homens, inclusive esses discípulos. Ela chega para eles e fala assim: levaram o corpo, está aberto lá, levaram o corpo. Nem o corpo mais nós vamos ter, né? Talvez assim, para adorar, talvez esse fosse o entendimento deles, não sei. Mas nem o corpo, levaram o corpo do nosso mestre, o roubaram. Está aberto lá. E esses homens, eles vão com o mesmo desespero de que ela veio correndo. Eles foram confirmar. Simão e João. Eu vou abrir um parênteses que não está nem nessa palavra. Mas, irmãos, notem, né? Mesmo após a morte de Jesus, mesmo eles não tendo o discernimento e o entendimento de que ele havia a necessidade da sua ressurreição, né? Para que ele se desse como sacrifício pelas nossas vidas, mesmo sem esse entendimento, eles estavam juntos, chorando juntos provavelmente, né? Orando, clamando a Deus, perguntando o porquê. Então, irmãos, a necessidade de nós, né, como corpo, realmente estarmos juntos, sabe? Aproveitarmos, né, os momentos de união para falar das coisas da eternidade, das coisas do reino, das nossas batalhas. Porque para aqueles dois ali, talvez as batalhas fossem a mesma naquele momento, né? Dizer assim: poxa, e agora, querido? E agora, o que é que vai acontecer? Então, irmãos, nós vamos aprender um pouco com essa mulher de fé chamada Maria. Primeira, a prioridade de Maria. Irmãos, nós temos que orar em cima da palavra. Olha o que diz o verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão e Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Observe o seguinte, né? Era cedo, irmão, de ser escuro. É o que a palavra diz no verso 1. Era escuro. A gente olha assim: não, mas poxa, mas ela viu Jesus e não tinha o reconhecido. Vamos olhar o contexto, se colocar no lugar daquela mulher. Irmão, estava escuro. O escuro pra gente hoje, a gente fala assim: não, você vai a um cemitério que seja. Não, está escuro. Mas o escuro, talvez, do cemitério, na nossa realidade hoje, né, tem luz, né, para todo lado, tem um poste de energia, você vê aquela escuridão que você consegue ver. Mas naquela época não tinha poste de energia, não, irmãos. Escuro, querido. Escuro. Aí eu pergunto para vocês: onde é que essa mulher estava naquele dia? Qual foi a primeira coisa que ela fez? Enquanto os muitos ainda dormiam, né? Porque era escuro, era cedo. Aquela mulher estabeleceu uma prioridade para ela. Ela falou assim: não, eu vou lá de novo, vou lá com o meu Senhor. E quando eu olho hoje para a palavra, né, há uma probabilidade enorme, que essa mulher ela tenha ou estado presente, mas com certeza ela ouviu falar, se não estivesse presente, da ressurreição de Lázaro. Quantos dias Lázaro passou morto? 4 dias. Quantos dias Jesus estava, vou colocar entre aspas, morto? 3 dias. Então ela falou assim: o meu Senhor. Porque essa seria uma oração que eu faria. Se eu não tivesse o entendimento e o discernimento, eu faria essa oração. O meu Senhor, ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Entendeu? Então é uma probabilidade enorme, irmãos. Eu estou conjecturando aqui, lógico. Mas uma probabilidade enorme é que aquela mulher, ela teria ido lá quando também? No dia anterior. Ela devia ter estado lá também. Mas por que não fala nada? Talvez
porque fosse irrelevante ela ter ido no dia anterior. Não fazia diferença nenhuma. Mas naquele dia fez diferença na vida dela. Mas a probabilidade enorme daquela oração que aquela mulher fazia era o seguinte: Senhor, na Deus, eu vi, Senhor, ouvi falar da ressurreição de Lázaro, amigo do Senhor. Então Deus manda. Quantas vezes de repente essa mulher não gritou lá na frente: Jesus, vem para fora, mestre, né? Rabone, vem para fora. Quantas vezes, irmãos? E quando a gente olha para essa mulher, né, a gente vê prioridade, e uma mulher olhando em cima daquilo que ela conhecia, ou daquilo que ela tinha ouvido falar. Então eu vejo mais uma vez, eu sempre falo sobre isso, sobre a necessidade de nós buscarmos Deus em oração e na leitura da palavra. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel para cumprir. Hoje estamos aqui, a Carla falou algo, vou dizer aqui, né, de novo para não da casa, né? Mas irmãos, verdade seja dita, irmãos. Deus, hoje nós estamos num lugar onde Deus falou com cada um de nós. Entendeu? Deus falou com cada um de nós. Então, se você está aqui hoje, irmãos, e se você não está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, entendeu? Ore ao Senhor para Ele te convencer. Ore ao Senhor para Ele revelar para você o que é que está te atrapalhando. Porque a palavra fala sobre comissionamento de homens. Você pode abrir cada um dos evangelhos. Você pode abrir qualquer um dos livros da Bíblia. Sempre vai haver comissionamento. Sempre vai haver comissionamento. Uma comissão, um homem levantado, um juiz levantado. Sempre, sempre. E a todo chamado de Deus, sempre houve a prosperidade daquilo que Ele determinou. Entendeu? Quando eu falo sobre prosperidade, eu sempre bato nessa tecla. Eu não estou falando de dinheiro no bolso. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro no bolso. Mas eu falo uma coisa para vocês: não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. E se faltar, irmãos, primeira oração que você tem que fazer é pelo orgulho. Senhor, trata meu orgulho. Porque se você está no comissionamento de Deus, se Deus estabeleceu algo para a tua vida, para a tua casa, e de repente você chega no lugar e você começa a enfrentar algo faltando para você, ore ao Senhor pelo orgulho. Pode orar. Pode orar. Sabe por quê? Porque você tem que recorrer àqueles que você ama. Primeiro ao Senhor e depois aos irmãos. Entendeu? Primeiro ao Senhor. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. Primeiro ao Senhor e depois aos irmãos. Eu lembro que uma vez eu pedi a Deus, lá em Manaus, nós morávamos no prédio, já falei isso aqui, mas vou repetir que o prédio chegou agora, né? Não sei se o Lucílio já ouviu isso também. Mas eu orava para ser dependente de Deus. Eu falava assim: Senhor, eu quero ser dependente de Senhor, eu te entrego tudo, totalmente. Eu te entrego toda a minha vida. Eu te entrego tudo, Senhor. Tudo está nas suas mãos, tudo. Eu quero ser dependente de Ti. Mas eu orei muito por isso. Orei muito por isso. E tinha tido uma experiência recente com o Senhor, um mover de Deus assim extraordinário. E quando foi um dia eu orando por essa dependência, eu recordo que, eu vou dizer assim, nos atropelamos financeiramente em casa, né? Acabamos gastando mais do que deveria. E eu recordo que naquela época eu podia resolver. Eu podia chegar no aplicativo da minha casa, no meu celular, e dar um comando lá e pegar um dinheiro. R$1.000, sei lá, 2.000, 3.000, não sei. Entendeu? E faltava uma semana praticamente para eu receber. Eu ia receber tipo na sexta, o cartão de alimentação era no sábado, nem lembro. Você lembra disso? Eu ia receber, era no final de semana, era no sábado. Era no sábado porque ia ter um evento na igreja. Era no sábado, lembrei. Isso era assim uma quarta-feira e o negócio começou a gente comecei a tomar Lisoral. Não é Lisoral não para pano branco, é Lisoral, de liso. Comecei a tomar Lisoral de 4 em 4 horas assim mesmo. O negócio começou a faltar. E eu lembro, irmãos, e eu falo para vocês assim, na minha casa, louvado seja o Senhor, Cristo é Rei. Nunca faltou, nunca. Eu não posso dizer para vocês que faltou, não posso. Entendeu? Nunca faltou. Mas nesse dia, quando eu olhei para frente, eu falei: caramba, e amanhã o almoço, como é que fica? Olha a situação. Volto a falar, a gente dá o testemunho às vezes, irmãos, e alguém fala assim: mas pra ti é mole, tu podia entrar no aplicativo, não, irmão, você não entendeu. Quando você ora para experimentar algo de Deus, viva isso, porque Deus vai dar a oportunidade de você experimentar. E eu orei ao Senhor para ser dependente. Quando foi essa semana, eu falei: caramba, o que é que eu vou almoçar? Meu Deus, e agora? Eu recordo que à noite eu nem jantei. Eu falei: não vou jantar, porque já fica mais, já tem o almoço, né? Já fica, reparte nas crianças aí que está resolvido. E passei a noite. Quando foi de manhã o almoço, ia levar o almoço. Eu falei: não, amor, deixa a Carla, amor, pelo amor de Deus. Eu falei: não, deixa aí, eu não vou jejuar hoje.
foi assim, meio empurrado pro jejum, né? Era dizer assim, vou abrir mão para as crianças. Preocupado, com certeza preocupado, entendeu? Preocupado. Só que aconteceu, eu fui trabalhar. E orei, né, o Senhor, e, enfim, fui trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, quando deu mais... Não, desculpa, no dia anterior, isso era uma quarta-feira, se não me engano, uma quarta-feira. E eu orei ao Senhor, né, falando sobre dependência. O Senhor ministrou meu coração sobre a dependência dele, né? Eu falo a vocês assim, eu não fiquei em paz. Né? Para mim seria muito fácil eu chegar aqui, não, eu fiquei tranquilo. Eu sabia que era Deus, eu fiquei... Não, irmãos, eu fiquei com o coração, assim, preocupado. Né? Porque nós somos pais, né? Nós sabemos a responsabilidade, né, que é, né, o sustento da nossa casa. E fiquei preocupado, mas escolhi confiar, né? Então, quando eu fui orar ao Senhor esse dia, eu recordo que eu cheguei em casa na quarta-feira, final da tarde, né, debaixo da bênção do jejum, obrigado, né? E eu lembro que eu desci da moto, e eu tinha uma motinha nessa época, e quando eu desci de uma motinha, aí eu fechei minhas mãos e falei assim, Senhor, a cédula que eu conheço maior é de R$100. A maior cédula que eu conheço é de R$100. Então, Senhor, eu creio que eu vou abrir minha mão e vai ter uma cédula de R$100 na minha mão, porque eu sou homem de fé. Entendeu? Eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é fiel, e o Senhor sabe que está faltando um negócio em casa. Então, assim, R$100 daqui para lá a gente garante. Então, eu creio nisso, comecei a orar, né, fervorosamente, orando do lado da moto. Deus, então está aqui, Senhor, eu te apresento, te coloquei toda a minha vida na minha mão. Só que eu orava e fazia assim, né? Aí quando eu terminei de orar, quando eu olhei para cima, tinha um pessoal na varanda me olhando, assim, que era um prédio, né, bem na frente. Eu imagino quem está olhando, né? Os irmãos, bicho da mãe, vem cá correr aqui, olha esse maluco aí, eu lá embaixo sozinho, né? Não batendo em nada, né? Só que aconteceu, quando eu abri a mão, adivinhe só, não tinha nada, querido, nada. Aí eu olhei, eu falei, fechei, abri de novo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendi. Aí eu entristeci comigo mesmo, não me entristeci com Deus. Eu falei, poxa, eu não tenho fé o suficiente. A ponto de eu abrir, e hoje olhando, né, podia ter um pedaço de ouro, né? Abrir, tem um pedaço de ouro, tá resolvido também, né? Vai vender e pega o dinheiro. Não tinha nada. O que é que eu fiz? Saí de lá, fui para casa, para Carla. E eu falo para vocês, irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses para os homens, né? A minha mulher, sempre foi a minha primeira testemunha do agir de Deus na minha vida. Sempre foi. Tudo que Deus fazia, irmãos, tudo que Deus fazia, tratamentos e tal, sempre recorria à minha mulher. As minhas dificuldades, eu falo minhas dificuldades como pai, minhas dificuldades como marido, como homem, eu sempre recorri à minha mulher. Seja para testemunhar, seja para pedir ajuda. E vou abrir um parêntese para os homens aqui, né? Irmão, homens, peçam ajuda para a mulher de vocês. Peçam ajuda para a mulher de vocês nas suas dificuldades. Isso cura o relacionamento de vocês. Isso fortalece o relacionamento. E quando eu cheguei em casa, eu fui testemunhar para ela o que tinha acontecido, né? Amor, você lembra e tal, orei e tal. Quando eu olhei, abri a mão, não tinha nada. Aí ela ficou até meio assim, né, me olhando. Eu falei, poxa, só que eu olhei para cima, tinha um pessoal na varanda me olhando, assim, tinha uns 4 já, né? Aí ela começou a rir, amor, você não tem juízo e tal. Eu falei, amor, mas, irmão, então vou jejuar hoje de novo, vou continuar no jejum e tal. Era mais amor e tal. Eu falei, não, hoje eu vou com fé, né? Como que diz assim, eu vou, ontem não teve tanta fé, mas hoje eu vou. Amanhã o R$100 está na minha mão, né? E fiquei em casa, não quis comer de novo. Aí tinha um alimento. Só que, lembra que eu falei, né? O almoço do dia seguinte eu já estava preocupado. Só que aconteceu. Quando foi no dia seguinte, eu fui trabalhar, quando deu umas 9, 10 horas da manhã, a Carla me liga, né? Amor, não sei o quê, meio chorando, começou a chorar. Aí eu, amor, fala. E lá no Milênio, né? O telefone é ruim numa parte do Milênio. Eu fui, amor, fala. Não consegui falar. Fui lá para fora, ligava para ela, fora de área. Falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Vou pegar a chave do carro, vou para casa. Da moto eu vou para casa, né? Já pensando na gasolina, ainda vou gastar gasolina. De voltar, meu Deus, agora, né, vai apertar. Só que quando eu cheguei no trabalho, que eu fui catar o capacete, né, a chave da moto e tal, quando eu fui ver o celular, tinha chegado o WhatsApp, né? Aí vivemos um milagre, alguma coisa assim. Aí quando eu vejo, ela me retornou. Ela foi me falar o que tinha acontecido. Uma irmã ligou para ela e falou assim, olha só, lembra do evento que vai ter no sábado? Lembra do evento que vai ter no sábado? Eu lembro. Faz o seguinte, olha só, eu vou estar viajando, ela está viajando, sei lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar R$100. Aí tu compra no sábado. Só que sábado já recebia, né? Tu compra no sábado R$100. Aí eu olhei assim e falei, caramba, milagre, né? Para você ver o discernimento. Eu falei, caramba, milagre, amor, poxa, não acredito, chegou a provisão e tal, beleza. Só que até então aquilo seria a provisão para minha casa, para sustentar até o sábado, que era quando a gente ia comprar no sábado. Que era cada um levava um sanduíche, eu não lembro o que era que a gente ia fazer. Só que aconteceu, irmãos. Aí lembra que eu falei do almoço?
Aí chegou um irmão e falou assim, eu vou almoçar contigo. E eu na bênção, né? Eu falei assim, mas vamos almoçar, querido? Eu não estou almoçando hoje. Não, bora lá, não sei o que. Não, meu irmão, vamos almoçar, bora que eu vou levar o almoço pra gente. Falei, então, glória a Deus, né? Vou quebrar o jejum. O irmão trouxe o almoço. E o irmão foi lá almoçar comigo, lá numa salinha lá atrás, né? Aí quando o irmão chegou para almoçar comigo, eu pensei que era bênção, irmão, mas não era. Quando o irmão chegou para almoçar comigo, ele olhou para mim e falou assim, meu irmão, ele falou, cara, deixa eu falar o que aconteceu comigo. Eu comecei a falar para ele, né? Comecei a falar para ele, ele começava a rir, meio disperso, eu olhava no celular e tal. Eu falei, tu não quer saber? Ele falou, não quero, continua. Comecei a falar para ele e começou a chorar. Eu estava falando, né, o que eu estava passando, que eu queria ser dependente de Deus, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu falei assim, poxa, agora eu sei que é de Deus, né? O irmão se quebrantou e continuei falando e tal. Quando eu terminei de falar esse testemunho do que tinha acontecido até ali, ele falou, cara, agora deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Aí ele foi me dizer o que tinha acontecido com ele. Ele tinha uma sala, né, que dava aula para alunos, né? E um pai de um aluno falou para ele assim, isso era abril para maio, mais ou menos. E um pai de um aluno falou assim para mim, o aluno ligou para ele e falou, professor, como é que eu faço para pagar o ano inteiro? Aí ele falou, rapaz, deposita na minha conta, né? Ele falou, não, professor, mas assim, o senhor consegue dar um desconto? O senhor me dá um desconto de 10%? Aí ele fez o cálculo, né? Ele falou, poxa, então me abriu para maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses. Ele falou, meu irmão, eu te dou desconto de 10%. 8 parcelas de uma vez só, né? Eu te dou desconto de 10%, pode depositar. O pai do menino falou e pagou tudo. Só que quando o menino depositou, aí Deus falou com ele, ele estava orando também, uma outra situação, aí Deus falou, chegou, agora você vai superabundar, né? E, irmãos, o irmão pagou conta que estava em atraso, pagou carro, abasteceu, botou carro para resolver, fez o rancho, e sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro na mão dele, né? Aí ele tinha sacado uma parte do valor, aí quando sobrou dinheiro na mão dele, tinha sobrado R$100. Aí Deus falou com ele, aí quando ele falou, rapaz, olha, Deus, tu é muito bom. Ele foi agradecer, né? Senhor, tu é muito bom. Porque eu gastei tudo, eu não sei com que eu vou gastar. Porque minhas contas eu paguei, eu fiz o rancho, ajeitei o carro e ainda sobrou dinheiro na minha mão. Aí o Senhor falou para ele, calma que eu vou levantar, tu vai entregar isso para um homem hoje ainda. Isso tinha sido de manhã, né? Aí quando foi na hora do almoço que ele falou para mim, ele chorando, ele falou assim, e você é o homem, irmão, tá aqui, eu vou te entregar o dinheiro. Aí quando eu olhei para aquilo, né, eu falei, não, meu irmão, não estou te pedindo dinheiro não. Aí vem lembra do orgulho que eu falei para vocês? Aí vem o orgulho, eu tomando lisoral, né, sem recurso nenhum, querendo rejeitar a bênção do irmão. Não estou te pedindo dinheiro não. Aí falou, meu irmão, mas nem eu estou achando que você está pedindo dinheiro, meu irmão. Mas Deus mandou te entregar. Eu falei, não, querido, mas tu não entendeu, cara, não é assim. Ele falou, não é assim o quê, querido? Meu irmão, onde que eu imaginei? Ele falou isso para mim, onde que eu imaginei que um dia eu podia te abençoar? Entendeu? Onde que eu imaginei que um dia eu podia estar nessa condição aqui de te abençoar, meu irmão? Então assim, deixa eu receber minha bênção. Meu irmão, quando ele falou isso, eu me constrangia. Um homem orgulhoso. Entendeu? Aí eu fiz aquele, estiquei a mão, ele deu dinheiro, eu peguei o dinheiro, botei no bolso, constrangido. E eu aprendi algo sobre o orgulho, sabe, irmãos? O orgulho, ele é maior do que todas as nossas necessidades, cara. Olha o que eu estou falando, tá? Isso é uma mentira. Mas para o orgulhoso, o orgulho, ele é maior do que todas as nossas necessidades. Nesse momento eu não me importei se meus filhos iam passar fome, se minha mulher não ia ter o que comer, se eu ia ter do que abastecer, se eu ia ter que ir andando a pé para casa, eu não me importei com nada disso. O que importava era o meu orgulho, o meu caráter, né? O que importava para mim era, mas o ego, né? Poxa, o irmão vai me dar dinheiro, entendeu? Isso que importava para mim. E quase eu perco a benção. Mas naquele dia aí nós nos abraçamos e nós choramos. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, e tenham isso no coração. Deus age de forma muito diferente com cada um de nós. Muito diferente. Aí para você saber se é do Senhor, você tem que ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Aí você vai saber se é de Deus ou não. Amém? Então, primeiro, né, nós temos que estabelecer prioridade na nossa vida. Nós temos que orar em cima da palavra. Segundo, nós temos que permanecer em oração, irmãos. Nós temos que permanecer em Cristo. Olha o que diz o verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Mateus 5,4, a palavra de Deus diz assim, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que baita consolo que Maria experimentou aquele dia. Se você observar, né, Maria, ela já tinha estabelecido a prioridade para ela naquele dia, né? Ainda escuro, ainda cedo, ela foi buscar
Ela foi lá ao encontro do último lugar onde ela tinha visto o corpo do mestre dela, né? Só que quando a gente olha para essa palavra, nós conseguimos perceber que o problema dela não tinha mudado. Ela ainda estava com o mesmo problema. Eles foram embora, o problema se resolveu, sim ou não? Não. Ela já tinha o corpo do mestre que ela tanto ansiava naquele momento. Ela já tinha se deparado e visto assim, não, meu mestre, agora eu vi, está bem ali o corpo dele, morreu. Ela já tinha aquilo que ela queria. Então, irmãos, fica uma lição para a gente também, né? Nós não vamos experimentar de tudo aquilo que nós queremos, né? Se Maria tivesse naquele momento, pegasse o corpo, levasse para casa, o nosso Jesus não seria o nosso Messias, não seria, teria morrido, continuaria morto. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Às vezes eu falo para vocês, era errado, será? Ela fala assim, poxa, mas roubaram o corpo dele, eu queria o corpo dele, eu queria enterrar, eu queria jogar de novo aromas em cima, eu queria chorar nos seus pés, eu queria beijar seus pés. Entendeu? Você consegue compreender isso? Olha a vontade que estava no coração dela. Olha a vontade que estava no coração dela. Porque nenhum deles tinha, irmãos, o discernimento sobre o Salvador, nenhum deles tinha. O entendimento sobre a ressurreição, nenhum deles tinha. Você compreende isso? Você está conseguindo acompanhar? Nenhum deles tinha esse entendimento. Ela, se talvez tivesse a oportunidade, talvez ela pegasse no colo e levasse para casa, meu irmão. Isso era talvez o que ela quisesse. Entendimento errado. Entendimento totalmente errado. Totalmente errado. Só que ela escolheu permanecer, né? Eles foram embora, ela escolheu ficar. Talvez, eu falo talvez aqui, volto a falar, a Bíblia não fala, mas talvez na mesma oração. Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, passou 4 dias, levaram o corpo dele, Senhor, não sei para onde. Porque se você observar, em nenhum momento a palavra deixa claro, em nenhum momento que ela possa ter pensado se quer dizer assim, rapaz, ressuscitou. Será que ressuscitou? Em nenhum momento a palavra fala sobre isso. Nenhum momento. Você pode ler, reler, peça a direção do Espírito Santo. Nenhum momento. A todo momento ela está atrás de quê? Do corpo. A todo momento ela está atrás do corpo. Só que qual é a lição que nós aprendemos com essa mulher? Permanecer em oração. Permanecer no mesmo lugar. Às vezes nós oramos para Deus, nós falamos, poxa, Deus é fiel, eu vou orar por esse assunto. Aí você ora, aí o que é que você espera? Ser atendido. Sim ou não? Sim. Aí você não é atendido aquele dia, o que é que você faz? O que é que você faz? Não é atendido? Aí bota a mãozinha, né? Aí entra no aplicativo e faz o empréstimo. É isso que eu poderia fazer naquele dia. Eu poderia, irmãos. Entrava lá, tá dinheiro na conta, acabou. Mas não. Você vai viver experiências com Deus. Você vai viver experiências com Deus. Quanto mais você permanecer orando. Entendeu? O que é que a palavra de Deus diz? Batei e abre-se-vos-á, né? Bate, querido. Ele fala só assim, não, bate que a porta vai abrir assim, não. Meu irmão, bate. Ou seja, persistência, permanece, busca. Ele fala só assim, não, pede que vai ser dado para você. É isso que fala a palavra? Não. O que é que ela fala? Pedi, vos será dado. Ou seja, oração persistente. Irmãos, não adianta, de repente você pode estar orando por algo, já tem um tempo. Eu falo sobre isso também. Você pode estar orando por algo, já tem um tempo. 2 coisas podem acontecer. Uma, você pode estar orando errado. Poxa, existe orar errado? Existe, querido? Existe. A primeira oração que você tem que fazer quando você quer algo assim, Senhor, é da tua vontade. É a primeira oração que você tem que fazer. Primeiro contato com Deus, aquilo que você quer. Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade isso? Ou é da minha vontade? Eu sempre falo, irmãos, discernimento. Estou falando de discernimento, tá? Você pode sair daqui hoje e comprar um carro, bem ali na concessionária, um carro. Eu sempre dou esse exemplo. Você pode sair e comprar um carro. Aí você chega lá e você de repente tem até uma restrição no SPC, no Serasa, né? Você pode ter até uma restrição e você fala assim, não, mas eu vou tentar financiar um carro. Aí você mete financiamento. Saiu. Aí é de Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi um bocado. Eu tinha até restrição, mas quando eu meti o financiamento, saiu o financiamento. É de Deus. Não é, querido. Você tentou o financiamento. Entendeu? Pode ser de Deus? Pode ser, mas né? Você não pode ser tão superficial a ponto de que tudo aquilo que você consegue, você dizer que é de Deus. Você não pode ter esse relacionamento superficial. Você não pode ter isso.
Se você começar a ensinar para os seus filhos, e claro que eles não têm a maturidade que você tem hoje, mas se você falar para eles assim, olha, tudo que tu pedir tu vai receber. Aí você fala para ele assim, olha, Deus é pai, tudo que tu pedir tu vai receber, Deus é pai. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, caramba, bicho, Deus é pai, é igual papai, né? Aí eu pergunto, você dá tudo que seus filhos pedem? E por que você vai esperar que Deus dê tudo que você pede? Eu falo em casa, se eu desse tudo que meus filhos pedissem, talvez hoje a gente vivesse em hospital. Porque é doce, é batatinha, como é o nome lá, filho? O bagulhinho que tem um negocinho de chocolate dentro. Tubinho. O tubinho é maravilhoso, querido. Tubinho com chocolate, meu irmão, aquilo ali é de Deus, sabe, irmão? Abriu parênteses aqui, é muito gostoso. Mas a gente comia uns 5 tubinhos por dia, não comia, não? Comia. Entendeu, irmãos? Então, assim, Deus também, Deus é pai. Deus é pai. Então, nós não vamos receber tudo aquilo que nós queremos. Aí eu vou abrir um parênteses desse tamanho. A não ser que você esteja no centro da vontade de Deus. Aí os teus desejos vão ser os desejos de Deus para a tua vida. Aí, meu irmão, aí você roda a chave. Aí quando você roda essa chave, querida, você experimenta do extraordinário e do sobrenatural. Amém? Terceiro, enquanto não encontrou Jesus, ela não foi consolada. Olha o que diz o verso 12. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Verso 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Irmãos, eu vou abrir um outro parênteses aqui, né? Eu não me empolgo, sabe? Não, e a palavra correta é essa, é empolgação talvez. Eu não me empolgo com um testemunho de pessoas que falam assim, não, porque eu vi um anjo, eu já vi um anjo. Vi 2, na verdade, 2. Tenho testemunho de ver 2 anjos. E eu falo assim, oh meu Deus, eu sei que tem pessoas que têm testemunhos extraordinários com anjos, né? Eu sei disso. Mas eu falo assim, essas criaturas, elas são criaturas que não são aconselhadas na Bíblia você buscar. Eu quero ter uma experiência com anjo. A Bíblia, ela desaconselha isso. Tá? Quando a gente vê que Maria se depara com 2 anjos, aquilo não consolou seu coração. Eu lembrei agora teu testemunho, depois até recomendo, do Cláudio Duarte, que ele fala, eu não sei se ele era recém-convertido, ele foi numa obra, vocês já ouviram esse testemunho? Alguém já viu? Que falaram assim, olha, tá aqui o anjo. Aí todo mundo ia em cima. Ninguém viu esse testemunho? Rapaz, é super engraçado, é super engraçado. Mas ele teve um discernimento, que eu falo assim, um baita discernimento, né? Pessoas reunidas buscando a Deus e saíram de lá, pessoas saíram de lá dizendo, puxa, cara, eu não vi, cara, eu queria, sabe, e oravam semana para querer ver anjo. Está errado a oração, irmãos, está errado. Está errado. Não coloque isso na oração de vocês. Se você de repente já colocou em algum momento, retire isso da sua oração. A Bíblia desaconselha. Queira ver Cristo, meus irmãos. Entendeu? Queira se deparar com Deus. Você entende? Essa mulher, ela dá uma aula nisso. Os 2 anjos se apresentaram, irmãos. Ela não fala assim, não, tinham 2 homens. Não, porque foram 2 pessoas. Não, irmãos. E viu 2 anjos vestidos de branco. Pronto. Ela viu 2 anjos, irmãos. E o que é que mudou no coração dela? Nada. Ela se consolou. Ela entendeu assim, poxa, resolvi o meu problema. Vim atrás do meu Senhor, o corpo dele não está aí, mas vi 2 anjos. Vou testemunhar, vi 2 anjos. É isso que acontece? Não, irmãos. E na nossa vida não tem que ser diferente. Olha, irmãos, tem um pastor, Paul Yong-Cho, né? Morreu recente agora, foi para a glória. Paul Yong-Cho, ele dava testemunhos de que numa determinada região, se eu não me engano, da Coreia do Norte ou da China, não recordo, as pessoas se deparavam realmente com anjos, tá? Elas oravam e anjos apareciam para guiá-las. Só que eu vou dizer assim, vou abrir um parênteses enorme, né? Os anjos, eles guiavam as pessoas dentro das matas, né? Porque não podiam ter cultos. E eles geralmente guiavam para reuniões, se não me engano era isso. Ou para cavernas onde pessoas estavam reunidas para clamar ao Senhor. Então essas criaturas, irmãos, elas foram criadas para nos servir. A Bíblia ensina sobre isso também. Você entende isso? Então os nossos olhos, assim como os olhos de Maria, eles não podem ser consolados por algo que não seja o Senhor. Nós temos que entender que até então aquela mulher, ela conhecia Jesus como um homem que fazia milagres. Ela não conhecia o Salvador. Você consegue compreender o que isso representa? Ela conhecia o Jesus que fazia milagres. Ela não conhecia o Salvador.
Aí eu pergunto para vocês hoje, será que algum de nós, de repente, não estamos com essa mesma visão hoje? Eu pergunto para você hoje, você não precisa responder, por que você tem buscado Jesus? Por que você tem buscado Jesus? Porque hoje, irmão, se colocar aqui na frente, eu boto uma caixa de som e vou falar, olha só, aqui dentro, sei lá, você vai entrar aqui, tua vida financeira vai se resolver, tu vai entrar aqui, a tua família vai ser salva, olha, tu vai entrar aqui, o teu filho vai largar as drogas. Eu vou dizer assim, tudo isso é uma probabilidade enorme que tudo isso seja verdade, porque isso acontece, mas essa não pode ser a nossa propaganda. Você entende isso? Porque senão você vai sempre colocar pessoas para vir e buscar algo para receber nessa terra. E o que a palavra de Deus nos ensina não é sobre essa terra. Ela fala para nós buscarmos tesouro onde? Nas regiões celestiais, onde traça e ferrugem não as consomem. Você compreende isso? Só que hoje é por isso que existe um grande número de evasão de dentro das igrejas, por conta disso. Você fala assim, olha, vem que teus filhos vão sair das drogas. Aí a pessoa ela entra e só ora para os filhos saírem das drogas. Quando na verdade existe uma obra que Deus quer fazer nela, para uma vez ela transformada, ela derramar sobre a vida do terceiro. É assim que funciona. Ela fala assim, vem que tua vida financeira vai ser resolvida, vem, entra aqui, olha, vai ser resolvida. Deus pode fazer, irmãos. Irmãos, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Mas se a tua busca for só essa, você está na busca errada. Ele quer que você entre. Aí Ele transforma a sua vida como homem, transforma a sua vida como mulher. Uma vez transformado, você começa a ter olhos diferentes daqueles olhos que você tinha antes. Você consegue compreender isso? Aí sua família é restaurada. Aí a vida financeira começa a plumar, começa a ganhar outros caminhos. É assim que funciona. Mas a propaganda geralmente é errada. A propaganda geralmente é errada. Então, a gente consegue aprender com Maria que ela não se consolou pela aparição daqueles dois anjos. Pelo contrário, ainda reclamou, olha, levaram. É como se fosse assim, olha, pouco importa vocês dois. Eu vim atrás do meu Senhor. Entendeu? E ele não está aqui, levaram, eu não sei para onde foi. Quarto, irmãos, e penúltimo. O foco no problema não permitiu que reconhecesse Jesus. Qual era o problema de Maria? Qual era o problema de Maria naquele momento? Ela estava buscando um corpo. Né? Ela estava buscando o corpo. Olha o que diz o verso 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Por quê? Porque os olhos dela estavam voltados para o problema. Eu posso olhar para vocês e falar assim, estava escuro. Realmente, estava escuro. Mas onde é que está a grande diferença? Disse ele. Quem foi que disse? Jesus. Ou seja, aquele que ela ouviu durante, sei lá, vamos chutar aqui, 3 anos, 2 anos e pouco para 3 anos, ele olha para ela e fala assim, mulher, por que está chorando? Ele falou, irmãos. Irmãos, ela falou com Jesus e não reconheceu, querido. Ela falou com Jesus e não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor levou, ou seja, ainda acusou, né, Jesus? Falou assim, o jardineiro, foi tu que pegou aquele, devolve. Né? Se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Isso só, vou dizer, confirma aquele entendimento que eu tinha falado um pouco antes, né? Ela não queria que ele estivesse ali para embaixo, não, ela queria levar, querido. Diga onde é que ele está, que eu o levarei. Eu o levarei. Você compreende isso? Então, nós, muitas vezes, né, assim como Maria nesse momento, nós nos deparamos com dificuldades e nós não vemos a Deus. Mesmo Ele estando do nosso lado. Mesmo estando falando conosco. Mesmo estando falando conosco. Então, a gente não pode, irmãos, associar, né, todas as dificuldades da nossa vida à ausência de Deus. E às vezes nós temos esse problema. Nós passamos por uma situação, às vezes uma situação grave, uma situação séria, uma situação urgente. E a gente olha e fala, Deus, cadê tu? Senhor, sou fiel contigo. Onde é que o Senhor está? Senhor, por quê, Senhor? Cadê tu? E muitas vezes volta para o mesmo, lá para o início, né? Muitas vezes é Deus tratando algo em nossas vidas. Ele está exatamente dentro de você com o Espírito Santo dele, te orientando e você não está ouvindo. Ele está falando com você e você não está dando atenção. Você continua com os olhos voltados para o problema. Já falei para vocês, uma vez deu um acidente operacional na empresa que eu trabalhava, 1.800.000 era o prejuízo. O aparente prejuízo inicial, todo mundo, caramba, 1.800.000. Eu tinha falado para uma pessoa fazer algo, a pessoa não fez, como era o gestor. Quando a pessoa falou, não, mas tu não escreveu nada, eu falei, beleza, deixa que eu vou assumir.
Entendeu? A pessoa nunca imaginou que eu assumi. Não, quem foi? Não, fui eu. Eu não formalizei nada, fui eu. Não, mas tem que... Não, fui eu. Pode tirar. Você falou que não escrevi, então pode tirar. A responsabilidade é minha. 3 dias sem dormir. 2 dias, na verdade, sem dormir. Eu passei. Preocupado. 2 dias sem dormir, irmãos. Foi sexta para sábado, sábado para domingo. Entendeu? 2 dias sem dormir. Só que quando chegou no culto, dia de domingo, eu estava lá com a minha angústia no coração, o pastor Júlio falou o seguinte: irmãos, sabe aquele problema que você não pode resolver? Coloca nas mãos do Senhor, meu irmão, e descanse a sua alma. Ele falou exatamente isso, foi para mim. Faltou ele falar assim, Renzo, ele falou irmão, mas era assim, Renzo, sabe aquele problema que tu não consegue resolver? Ele falou irmão, mas era Renzo, era meu problema. Aquele culto foi para mim. Entendeu? E eu fui para casa, o que é que eu fiz? Irmão, descansei, dormi. Ixi, dormi muito tranquilo. Senhor, está na tua mão, Senhor, eu não posso, realmente eu não posso, já sabe o que aconteceu. Sou fiel a ti, Senhor. Entendeu? Mas esse aí, o Senhor sabe, eu não consigo resolver. Está nas tuas mãos, eu coloco, vou descansar. Descansei. O que aconteceu na segunda-feira, eu cheguei no trabalho, meu chefe estava com um e-mail pronto e falou para mim assim, Renzo, olha só, passei o final, olha aí, meu chefe, passei o final de semana todo escrevendo, vendo a melhor forma de defesa aqui, estou pensando em mandar isso aqui para a matriz, para Brasília, né? Aí dá uma lida aí, vê se tu concorda. Ele falou para eu dar uma lida, irmãos. Meu pecado é esse, eu não li. Ele mandou para mim, eu fiquei assim um tempo, só em oração, Senhor, não há nada que esse homem possa falar aí que vai mudar isso aí, mas eu creio na tua palavra que as palavras que estejam aí, o Senhor tenha inspirado esse homem, né? Para que as pessoas lá em cima vejam realmente o que aconteceu. Vou resumir, irmãos. Ele mandou um e-mail segunda-feira, continuei dormindo ao longo da semana, sabia que estava lá o prejuízo, né? Continuei dormindo. O que aconteceu quando foi uns 2 ou 3 dias depois, chega a resposta, que quem pegou a mensagem entendeu que lá na frente o processo seria perdido e que o valor calculado seria maior do que o valor do prejuízo. Por conta disso, não havia nada a ser ressarcido. Entendeu? Fé, irmãos, fé. Às vezes o ensinamento para a minha vida naquele dia foi assim: descansa no Senhor. Esse foi o ensinamento para a minha vida. Descansa no Senhor. Entendeu? Ou seja, você está com um problemão às vezes. O Espírito Santo está falando lá, o homem de Deus, o pastor Júlio pregando. Entendeu? Só que o que eu fiz? Descansa no meu irmão, é para mim. Velho. O Espírito Santo é para ti, filho, não é para mim. Senhor. Eu tomo posse. Hoje eu vou descansar. E se eu continuasse atribulado? Não sei. A probabilidade é enorme que, né, o Senhor não vai testemunhar minha glória, meu irmão. Deixa ele viver essa bronca aí. Ele vai viver. Mas eu falo para vocês, descansar no Senhor. Não podemos ter os olhos voltados para o problema. Isso que faz com que a maioria de nós pare nas circunstâncias, com que a gente não vive o extraordinário e o sobrenatural. A gente para pelo meio do caminho. É isso que acontece. E para finalizar, irmãos, o chamado de Jesus para Maria foi um chamado de intimidade, né? Aí nós vamos lá para o último versículo, verso 16, né? Jesus lhe disse, Maria... Cara, esse Maria, ele já tinha falado com ela, ela não reconheceu. Ele já tinha falado. Eu creio que ele chamava Maria de uma forma diferente quando falava com ela. Só pode, queridos. Porque quando a Carla pregou, acho que uns 2 semanas atrás, né, sobre Emaús, e fala que os olhos dos homens foram abertos, né? Naquele momento abriu-se os olhos. Muitas vezes a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre você se deparar em alguma situação e de repente os olhos foram abertos e você reconheceu. De repente houve um toque da parte de Deus e de repente teu coração se abriu, você sabia que era o Senhor. Mas com Maria não. Foi um chamado, foi um falar. Ele falou isso, Maria, e ela respondeu, né? Rabone, que é mestre em aramaico. Eu falo assim, cara, só um chamado com intimidade para você conversar com alguém e não reconhecer, e de repente ela chamar teu nome, e você ter o discernimento de que era Jesus. Não é só com intimidade realmente. Só que hoje eu queria que se levasse realmente essa frase para casa, né? Quando Deus te chama pelo nome, você o reconhece quando você tem intimidade. Maria conversou com Jesus e não conseguiu perceber que era ele. Mas quando ele chama ela pelo nome, Maria, ela Rabone, mestre. Eu falo assim, não foi o timbre de voz, não foi o lugar que ele tenha se dirigido que ela pudesse ver numa claridade. A Bíblia não menciona nada sobre isso. Foi apenas o chamado pelo nome. Então, eu pergunto para você, será que Jesus ele não tem te chamado pelo nome hoje? E você, eu falo assim, para Maria foi assim, mestre, porque o relacionamento com ele era esse, né?
O relacionamento com Jesus era um ensinamento de ensino a todo momento. Era o ensinamento de falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é por mim, Maria. Ela só não sabia como fazer, ela sabia que ele era o caminho, não sabia que caminho era esse. Só que hoje nós temos acesso à palavra e nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada um de nós. Nós conseguimos ter o discernimento de que Jesus não é uma ponte que você atravessa, né? Jesus, ele realmente é o único caminho. Amém? Então peço que você fique de pé em nome de Jesus. Quero orar com você.